Luciane, às vezes é estranho pensar em como uma lembrança pode sobreviver tão viva dentro de nós. Isso aconteceu quando eu era só uma criança, talvez com 6 ou 7 anos. Cresci em uma família extremamente religiosa, do tipo que fazia da Páscoa um verdadeiro evento sagrado. Para falar a verdade, até os domingos comuns tinham um ar de celebração. Meus pais tratavam a ida à igreja como se fosse um ritual solene. Algumas das minhas primeiras lembranças de infância estão ligadas a bancos de madeira, cantos solenes e orações murmuradas. E essa que vou contar agora é uma delas. Era domingo de Páscoa. O tipo de dia em que tudo é mais longo, mais cheio, mais importante. As missas se estendiam e, mesmo sendo criança, eu não me importava. Meus pais tinham me ensinado a amar a fé desde muito cedo. Depois da missa, vinham as aulas de catequese, que nossa igreja chamava de CCD. Sei que muitas igrejas não têm isso depois de celebrações especiais, mas a nossa era diferente. Assim que terminou a missa, meus pais me levaram, como sempre faziam, pelos corredores até as salas no andar de baixo. E eu fui, tranquilo, como em tantas outras vezes. Deixa eu te explicar o espaço para você entender melhor. A igreja tinha um layout dividido em níveis. O santuário principal, com o altar e os bancos, ficava no andar de cima. Já todas as salas de aula estavam no subsolo. Na verdade, não era um porão escuro, como se pensa, porque o terreno da igreja era inclinado. Então, dava para entrar e sair também por aquele andar. Havia um corredor longo, todo acarpetado, com 7 ou 8 portas de salas distribuídas de cada lado, agrupadas por idade. A minha sala ficava logo no começo, à esquerda. Bem no fim do corredor ficavam os banheiros, um masculino e outro feminino, e ao lado deles uma porta pesada, cinza, que dava para fora. Aquela porta sempre me pareceu proibida. Eu sabia que era usada só em emergências e que se alguém saísse por ela, ficaria trancado do lado de fora sem conseguir voltar. Os adultos sempre alertavam sobre isso. Mas voltando, o andar de baixo estava todo decorado para a Páscoa. E quando digo decorado, não é exagero. As paredes estavam cobertas com serpentinas em tons pastéis, recortes de papel com cordeiros e cruzes. Entre as portas, desenhos de Jesus rodeado por crianças. Até algumas professoras tinham colocado aquelas orelhinhas de coelho baratas, daquelas que vendem em farmácia. Sinceramente, parecia até mais festivo ali embaixo do que tinha sido durante a missa. E claro, as crianças estavam animadas. Todo mundo sabia que mais tarde teria caça aos ovos e ninguém queria perder. Normalmente eu esperaria até o fim da aula para ir ao banheiro, mas a missa foi mais longa que o normal. E eu já não aguentava mais. Levantei a mão, pedi para ir e a professora me deixou sair. O banheiro ficava a uns 5 metros dali. Não era raro crianças irem sozinhas. Os professores diziam que se demorássemos demais, viriam ver, mas eu nunca vi isso acontecer de verdade. Saí devagar, enquanto meus colegas ainda coloriam imagens do túmulo vazio e da ressurreição. Entrei no banheiro dos meninos e fechei a porta da cabine. Tudo estava muito silencioso, exceto pelo zumbido das luzes fluorescentes e o eco distante de uma voz de professora vindo do fim do corredor. E foi então que ouvi um som estranho vindo da cabine ao lado. Algo como um arrastar, um raspar metálico, irregular, que fazia meu estômago apertar. Não era barulho de alguém se mexendo normalmente. Era algo mais agudo, mais errado. Como se alguém estivesse arranhando o lado interno da porta com algo de metal. Naquele momento não fiquei exatamente assustado, só confuso. Achei que fosse outra criança fazendo alguma brincadeira. Então, fiquei quieto. Terminei o que tinha que fazer, puxei a descarga e fui lavar as mãos. Foi no reflexo do espelho que eu vi a porta da cabine ao lado se abrindo lentamente. E o que saiu de lá não era outra criança. Era um homem, vestido de coelho da Páscoa.
Ele estava com uma fantasia que parecia velha. As orelhas pendiam moles, o tecido estava encardido, manchado em alguns pontos, como se nunca tivesse sido lavado. A pelagem era de um branco sujo, puxado para o cinza, e um dos olhos do capuz parecia ter sido costurado de volta, fora de lugar. Mas sabe o que é mais estranho? Eu não tive medo, não ainda. Na minha cabeça de criança, aquilo era só uma surpresa divertida. O coelhinho da Páscoa tinha vindo visitar. Lembro que sorri. Acho que até falei um oi. Ele não respondeu. Apenas ficou parado ali, meio saindo da cabine, me encarando, a cabeça levemente inclinada, imóvel. Comecei a me sentir meio estranho. Será que eu deveria dizer mais alguma coisa? Mas então, ele saiu completamente da cabine e levantou o braço devagar, apontando para a porta, como se estivesse me convidando a ir com ele. Foi aí que ele falou. A voz abafada pela fantasia, mas eu nunca esqueci as palavras. Você é a criança escolhida. Tenho um presente para você, lá fora. Na hora, não pensei duas vezes. Eu estava empolgado, de verdade. A ideia de ser a criança escolhida me encheu de alegria. Imaginei algum presente especial, uma surpresa da igreja, talvez até um ovo gigante de chocolate. Tudo isso parecia possível naquele lugar que eu conhecia tão bem. Empurrei a porta cinza com facilidade. Nem me lembrei de que ela deveria estar trancada. O coelhinho me seguiu sem dizer mais nada. Caminhou comigo pelo asfalto do estacionamento em direção ao canto mais afastado, perto do lixo e de uns arbustos secos. Havia um carro estacionado ali. Não lembro de tê-lo visto antes. Estava meio escondido, como se não quisesse ser notado. Enquanto caminhávamos, ele segurou minha mão. No começo, isso me pareceu gentil. Mas conforme nos aproximávamos do carro, algo dentro de mim começou a vacilar. Aquela fantasia não era divertida como eu pensava. Estava suja, gasta. E o homem por dentro dela não dizia mais nada, só andava, apertando minha mão, rumo a um canto sombrio do pátio. E então, algo mudou. Vi uma segunda figura sair de trás do carro. Outro coelhinho da Páscoa. Parei. Fiquei olhando de um para o outro, com o coração disparando no peito. Aquele carro, eu não lembrava de tê-lo visto, e agora havia 2 coelhos. O que parecia mágico, de repente, se tornou errado. Tudo em mim dizia para voltar, mas meu corpo estava congelado. Eu só observava, confuso e pequeno demais, para entender o que aquilo realmente significava. Até que escutei um grito que partiu o silêncio como uma faca. Era a professora Sabrina. Ela tinha saído da igreja, talvez para organizar a caçada aos ovos, talvez para respirar. E por alguma graça divina, olhou exatamente na direção certa, no momento certo. Aquele grito salvou minha vida. O homem ao meu lado soltou minha mão num impulso e correu. Correu como se soubesse que não teria outra chance. E eu fiz o mesmo, só que na direção oposta. Corri para os braços da professora sem olhar para trás. Quando me senti seguro, virei o rosto e vi o carro arrancando com tudo, desaparecendo da igreja. Por uma fração de segundo, juro que vi alguém no banco de trás. Uma criança, outra criança. A professora não viu, mas eu contei, e ela acreditou, não hesitou. Avisou os outros professores, e logo a polícia estava ali. Fui levado para prestar depoimento. Me perguntaram sobre a criança no carro, o que eu tinha visto, o que lembrava. Tentei descrever, mas era tudo tão rápido. Uma imagem turva, um vulto pequeno. Não sei até hoje se era real ou coisa da minha cabeça. Sei que meus pais estavam arrasados. Lembro da minha mãe chorando por horas depois que chegamos em casa. E lembro do silêncio. O tipo de silêncio que assusta mais do que qualquer grito. A polícia investigou. Conversaram com a igreja, analisaram a porta de emergência, mas não encontraram nada. Nenhuma pista, nenhuma criança desaparecida, nenhuma denúncia. Sem ninguém para procurar,
Não havia o que fazer. A teoria deles era de que alguém que conhecia muito bem a igreja, tinha conseguido uma cópia da chave da porta dos fundos e ficou ali, esperando uma criança ir ao banheiro sozinha. E por azar, essa criança fui eu. O que mais me assusta até hoje não é o que aconteceu, é o que poderia ter acontecido, porque aquela pessoa sabia exatamente onde ficar, sabia que a porta trancava por fora, sabia onde estacionar o carro sem ser visto, sabia até como se vestir de forma a parecer inofensivo num ambiente cheio de crianças e professores distraídos. Isso não foi acaso, alguém planejou. E pior do que isso, é que até hoje, eu juro, havia uma criança naquele carro. Todo ano, quando chega a Páscoa, essa lembrança volta. E não importa quantos anos se passem, ou quantas missas eu assista, a imagem daquele coelho parado na porta do banheiro, me observando, não desaparece. Talvez nunca vá desaparecer. Luciane, eu sei que o que vou contar parece coisa de adolescente exagerado, mas mesmo hoje, com distância e tempo, não consigo esquecer aquela noite. Faz pouco mais de 1 ano. Eu tinha acabado de sair do ensino médio. Era primavera, clima leve, fim das aulas, e a gente decidiu fazer o que sempre fazia quando chegava a Páscoa: brincar de um jogo idiota inventado por nós mesmos. Não era caça aos ovos. A gente já tinha crescido demais para isso, e eu até me sentia meio envergonhado quando meus pais me faziam participar das brincadeiras com meus primos menores. Mas com meus amigos, a história era outra. A gente criou uma versão diferente, uma mistura de caça aos ovos com Manhunt, aquele jogo de se esconder na escuridão. 2 times, um escondia, o outro caçava e protegia ovos escondidos. Se os escondidos achassem todos os ovos, venciam. Se o time da busca não encontrasse todos os escondidos até o fim do tempo, também perdiam. Era simples, mas desafiador o suficiente para manter todo mundo empolgado. Aquela quinta-feira, na véspera do feriado, era perfeita. A escola tinha cancelado as aulas da sexta e combinamos de dormir na casa do Raz. O Raz, na verdade o sobrenome dele era Razi, morava no meio do nada, literalmente. A casa dele tinha o maior quintal de todos, e os fundos se estendiam até uma área de floresta razoável. Além disso, os pais dele estavam viajando até sexta à noite, ou seja, liberdade total. Naquela noite estávamos eu, Jake, Race, Chuck, Arthur e o próprio Raz. Começamos no porão, jogando videogame e rindo de qualquer besteira, até que o Chuck soltou a ideia de jogar Manhunt. Ninguém pensou 2 vezes. Pegamos umas lanternas na garagem do Raz, sorteamos os times no celular do Jake e partimos. Eu caí no time com o Chuck e o Raz. Éramos os buscadores. O Jake e o Arthur seriam os escondidos. A mãe do Raz tinha várias daquelas casquinhas plásticas de ovo. Pegamos algumas, escondemos e fomos para a floresta. Já conhecíamos o terreno. De um lado tinha uma cerca, do outro um pequeno riacho. A parte final terminava numa encosta suave, que descia até o pasto de cavalos do vizinho. Um cenário ideal para se perder à noite. O sol já tinha sumido, mas ainda restava um pouco de claridade azulada no céu. Programamos o cronômetro. 10 minutos para os escondidos sumirem na mata e para nós escondermos os ovos. Quando o alarme tocou, o jogo começou. Nos separamos, como sempre fazíamos. Eu fui para a esquerda, onde a vegetação era mais densa. Mantinha a mão sobre a lanterna, acendendo só às vezes para ver o chão e não tropeçar. Preferia usar o brilho da lua. Era mais emocionante assim. A escuridão criava aquela ilusão de que tudo era mais profundo, mais denso, mais vivo do que deveria ser. Depois de uns minutos, algo chamou minha atenção. Um movimento entre 20 e 30 passos à frente. No começo, achei que fosse impressão minha, mas lá estava de novo. Um vulto, pequeno, parado. Apaguei a lanterna na hora. Me agachei, tentando fazer o mínimo de barulho. Tinha alguém ali,
escondido atrás de uma árvore. Pela posição, provavelmente não me viu, ou teria saído correndo. Aquilo me deixou confiante. Race tinha o hábito idiota de se esconder perto do ponto de partida, achando que ninguém procuraria por ali. Eu tinha certeza que era ele. Fui me aproximando devagar. Contornei um pouco a árvore, procurando pegar o melhor ângulo. Quando achei que estava perto o bastante, me joguei para frente e gritei: "Te peguei!" Minha mão tocou o ombro da pessoa, e o que aconteceu depois eu não consigo esquecer. Ele virou o rosto. Não era Race, nem Jake, nem ninguém do nosso grupo. Era um homem adulto, cabelos colados à cabeça, meio úmidos, como se tivesse suado ou mergulhado. Os olhos estavam arregalados, grandes, cheios de algo que eu não conseguia entender. Medo, fúria, alucinação. A pele dele era pálida, com sujeira por toda parte, e as roupas estavam rasgadas, manchadas de algo escuro. E o cheiro era pútrido, azedo, insuportável. Não consegui reagir, congelado. E foi aí que ele me derrubou. Caí de costas no chão, o impacto tirou meu ar. Antes que pudesse gritar, as mãos dele estavam no meu pescoço. Ele apertava com força, com uma força absurda. Tudo em volta ficou turvo. O som se distorcia. Eu não conseguia respirar. Eu pensei, é assim que eu morro. Até que uma luz apareceu. Um feixe de lanterna vindo do meio das árvores, oscilando conforme alguém corria em nossa direção. O homem percebeu também. Soltou meu pescoço e sumiu. Apenas se ergueu e correu floresta dentro como um animal. E desapareceu. Eu fiquei ali, deitado, tentando puxar o ar de volta, tremendo, nem conseguia chorar. Segundos depois, Chuck apareceu. Me ajudou a levantar, sem dizer nada por um tempo. O olhar dele dizia tudo. Ele tinha visto aquele homem me atacar. Eu queria correr atrás daquele homem, ver para onde ele tinha ido, gritar com ele, mas o Chuck me segurou. Disse que seria uma ideia horrível, e no fundo eu sabia que ele estava certo, só que o medo e a raiva ainda me sufocavam por dentro. Voltamos correndo para a casa do Haas. Chuck chamou o resto do pessoal pelo celular, mandando todos voltarem o mais rápido possível. Quando nos reunimos na sala, contei o que tinha acontecido, e Chuck preencheu as partes que eu não consegui dizer. Foi aí que tudo ficou pior. No meio da confusão, todo mundo falando ao mesmo tempo, tentando entender o que estava acontecendo, Arthur ficou quieto. E quando finalmente falou, a gente parou. Na hora. Ele disse que antes mesmo do jogo começar, ou seja, antes daqueles 10 minutos iniciais acabarem, viu duas pessoas andando entre as árvores, perto de onde ele tinha se escondido. Disse que estavam se movendo devagar, como se estivessem observando ou esperando alguma coisa. Na hora, ele ficou irritado, achando que eram dois de nós, quebrando as regras e fazendo aliança escondida. Mas aí veio o silêncio. Um tipo de silêncio que pesa mais que qualquer som. Eu, Chuck e Ras nos entreolhamos. Ninguém disse nada, só balançamos a cabeça, lentamente. Nenhum de nós três tinha andado juntos naquela parte da floresta. E mesmo que tivéssemos tentado, não teríamos chegado até lá tão rápido. Era longe demais. Não fazia sentido. A ficha caiu. Devagar, mas certeira. Se não éramos nós... Então havia 3 pessoas naquela floresta naquela noite. Uma que me atacou e 2 que o Arthur viu antes de tudo começar. 3 estranhos, ali, na escuridão, no mesmo lugar em que a gente brincava há anos. A decisão de não correr atrás do meu agressor agora parecia a mais inteligente que eu podia ter tomado. Se eu tivesse feito isso, teria entrado direto numa emboscada. O Chuck provavelmente me salvou, e ele nem fazia ideia disso. Foi nesse momento que eu falei que devíamos ligar para a polícia. Eu tinha sido atacado, tinha marcas no pescoço, terra por todo o corpo, os olhos ainda marejados.
Mas antes que eu pudesse terminar a frase, o Ras me cortou. Não, a gente não vai chamar ninguém. O tom dele mudou. Ficou sério, quase frio. Disse que estava de castigo e que os pais dele tinham proibido terminantemente de convidar alguém para casa enquanto estivessem viajando. Se descobrissem, ele ia se ferrar bonito. Eu argumentei. Disse que isso era sério, que alguém podia ter morrido naquela floresta. Mas ele não cedeu, e o resto do grupo ficou dividido. Ninguém queria ver o Ras se dar mal, mas ninguém conseguia fingir que aquilo não tinha acontecido. Que tinha sido só mais uma noite qualquer. No fim, eu cedi. Talvez pela exaustão, talvez por vergonha de ter sido atacado e não ter conseguido me defender. Fui o primeiro a ir dormir naquela noite. Me tranquei no quarto de hóspedes e fiquei olhando o teto por horas, com o som da floresta invadindo a janela, como se aquilo ali, aquele lugar, tivesse se transformado para sempre. Na manhã seguinte, saí cedo, antes que qualquer um acordasse. Não me despedi, só fui embora. E o mais estranho é que eu não fiquei traumatizado, não de forma explícita, não tive pesadelos, não desenvolvi medo do escuro. Só ficou uma coisa meio oca em mim, uma ausência de algo que antes havia ali, talvez a ilusão de segurança. Fui para a faculdade meses depois, longe daquele lugar, longe da floresta, mas às vezes a lembrança me volta. Como agora. Páscoa está chegando de novo, e o grupo reviveu aquele velho assunto no chat. Alguém lembrou dos ovos plásticos. Foi aí que o Ras disse, casualmente, que tinha voltado à floresta sozinho, uns dias depois, para recolher os ovos que ficaram espalhados. Disse que não queria deixar lixo por lá. Disse que ficou com medo, mas que riu de si mesmo por isso. Todo mundo achou engraçado. Eu sorri também, mas por dentro eu só conseguia pensar em outra coisa. E se eles ainda estivessem lá? Lucian, eu nunca gostei muito dos encontros de Páscoa com a família do meu pai. Todo ano, sem exceção, cruzamos a estrada de madrugada até a casa do meu tio John. Uma construção enorme, isolada, cercada por um campo aberto e denso bosque por todos os lados. Já estive lá várias vezes, mas nunca tinha me aventurado de verdade naquelas árvores atrás da casa. Nunca fui do tipo natureza, sabe? Enquanto eles falavam de trilhas e caça, eu só pensava no Wi-Fi instável e nos cantos silenciosos onde pudesse escapar das conversas forçadas. Na verdade, eu sempre me senti como uma peça deslocada naquele tabuleiro. Eles são caipiras raiz, todos broncos, caçadores, pescadores, com sotaques arrastados e histórias sobre tratores e veados empalhados. A maioria dos meus primos já está casado, com filhos, vivendo naquela mesma região onde nasceram. A única exceção é o Kevin. Ele é só um pouco mais velho que eu e sempre foi mais de boa. Acho que ele entende meu desconforto ali e por isso a gente acaba sempre grudado nessas visitas. Meio por exclusão, meio por alívio mútuo. Chegamos na casa do tio John bem tarde, numa sexta-feira. Era só eu e meus pais no carro. Assim que chegamos, fui direto para o quarto. Eu estava exausto e não queria papo. Na manhã seguinte, eu e Kevin ficamos horas no porão jogando sinuca. A gente não é bom, mas era melhor do que ficar lá em cima ouvindo gritos e risadas falsas. A casa já estava cheia, aquele caos típico de feriado, com cheiro de café, bolo de fubá e crianças correndo. Lá embaixo não tinha TV. Então Kevin colocou umas músicas no celular e a gente ficou trocando ideia, falando besteira, fofoca de família. Foi aí que ele começou a falar das trilhas no bosque. Disse que os caminhos se estendiam por milhas, que ninguém ia até o fim, que tinha coisas bonitas escondidas lá dentro. Silêncio de verdade. No início, eu só fingia interesse, acenando com a cabeça enquanto pensava em qualquer outra coisa. Mas com o tempo, sei lá, acho que o tédio me venceu. Ele me convenceu a fazer uma caminhada com ele. A gente avisou o tio John, que como sempre, só sorriu e disse, se cuidem.
Ele é daqueles tios tranquilos que deixam os jovens fazerem o que quiserem, o oposto dos meus pais. Assim que cruzamos o gramado dos fundos e entramos na linha das árvores, Kevin assumiu a dianteira como se tivesse nascido ali. O caminho era estreito, mas visivelmente usado. Tinha uma trilha natural, com folhas esmagadas e raízes retorcidas. Ainda era cedo, então não fiquei paranoico com o horário. Mas conforme avançávamos, comecei a me questionar se realmente conseguiríamos voltar. Depois de uns 20 minutos, perguntei se ele tinha certeza do caminho. Ele riu e disse que conhecia aquelas matas como a palma da mão. Andamos por mais um tempo, até que os dois paramos, ao mesmo tempo. Um som, seco, repetitivo. Thump. Pausa. Thump. Era como se alguém estivesse martelando algo pesado contra a madeira. Não era galho quebrando, não era animal, era ritmado. Kevin olhou para mim franzindo a testa. Tentava entender, mas claramente também estava incomodado. Disse que talvez fosse um caçador, mas sua expressão dizia outra coisa. O barulho cessou. Perguntei se ele queria voltar. Ele hesitou. E então negou com a cabeça. Ele estava curioso demais. E, para ser sincero, eu também. Então seguimos. Mais devagar agora. Cautelosos. A trilha nos guiou por mais uns minutos, até que Kevin travou. Esticou o braço na minha frente, como se algo estivesse bloqueando o caminho. Pensei que tivesse visto um animal ou alguém, mas ele apontou. Para cima. Ali, em 3 árvores próximas, havia 3 cruzes de cabeça para baixo, presas a mais de 5 metros de altura. Naquele instante, tudo mudou. As cruzes estavam altas demais. Nenhum de nós conseguiria colocar algo lá sem uma escada enorme. Só o esforço de pendurar aquilo já deixava tudo mais sinistro. E então, algo se moveu. No canto do meu olho, uma silhueta. Me virei tão rápido que senti o estalo no pescoço. E lá estava ele, parado, imóvel. O homem parecia saído de um catálogo antigo de lenhadores. Casaco grosso de flanela vermelha e preta, barba densa, botas encharcadas de barro. Mas era o olhar dele que me travou. Escuro, inexpressivo, como se ele já soubesse quem éramos antes mesmo de nos ver. Kevin, sem pensar, deu um passo à frente, meio que se colocando entre mim e aquele cara. O gesto foi automático, protetor. O homem não falou com Kevin, falou comigo. Você não devia estar aqui. A voz dele era seca, grave, como madeira sendo partida ao meio. Kevin tentou contornar, pediu desculpas, disse que estávamos indo embora. O homem não respondeu, não se moveu, só nos olhava e continuou nos olhando enquanto recuamos devagar, até onde a trilha se dissolvia entre os troncos. Até que o perdi de vista. Meus dedos tremiam e pela primeira vez em muito tempo fiquei grato pelo silêncio desconfortável que se instalou entre nós. A volta foi lenta, silenciosa, com a paranoia caminhando ao nosso lado. Kevin olhava para trás a cada 10 passos. Eu também. Mas não vimos mais ninguém. Quando chegamos de volta à casa, fomos direto falar com o tio John. Contamos tudo. As cruzes, o homem, a voz. Ele nos ouviu com atenção, o que só me deixou mais nervoso. Quando terminamos, ele ficou em silêncio por alguns segundos. E depois disse que nunca tinha ouvido falar de ninguém assim por lá. Nenhum vizinho com aquela descrição. Nenhum caçador estranho. Perguntou mais de uma vez se tínhamos sido seguidos. Dissemos que não. Pelo menos, não que soubéssemos. Ninguém quis fazer alarde. Alguém comentou sobre se armar e vasculhar a mata. Mas o tio John foi firme. Disse que não queria confronto, nem invasão de propriedade. Então ficou por isso mesmo. Kevin e eu voltamos para o porão. Os outros voltaram para as decorações de Páscoa, como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, algo não voltou ao normal. Fui dormir mais cedo naquela noite. Fingi que estava cansado, mas era medo. Era tentar escapar do que eu sentia. Só que isso me fez acordar mais cedo, bem mais cedo.
O celular marcava pouco depois das 5 da manhã. O céu ainda estava escuro, só uma nesga de luz rasgava o horizonte. Tentei dormir de novo, não consegui. Subi até o terceiro andar, onde ficava o escritório do meu tio. Um lugar meio esquecido da casa, com cheiro de livro antigo e vista ampla para o quintal. E foi por aquela janela que vi um brilho, fraco, pulsante, algo na beira da mata. Parei tentando entender. Não era lanterna, nem luz de casa, era fogo. Um pequeno fogo, tremulando como se alguém estivesse segurando uma tocha. E depois percebi, não era uma, eram três. Três figuras, imóveis, de pé na beira da mata, olhando diretamente para a casa, olhando para mim. Engoli o pânico e corri até o quarto do meu tio. Acordei ele com urgência, e antes que eu terminasse a frase, ele já estava de pé. Pegou o rifle, vestiu uma calça e foi até a porta dos fundos. Eu o segui até o batente, mas não tive coragem de sair. Fiquei na sombra, observando. Lá fora, ninguém. As figuras tinham sumido. Sem hesitar, ele levantou o rifle e disparou 3 vezes para o alto. O som rasgou a madrugada. Acordou a casa inteira. Nos 20 minutos seguintes, só lembro de gritos, correria e portas batendo. A Páscoa estava arruinada. E todos, mesmo os mais céticos, estavam inquietos. Passamos o resto do dia em clima tenso, fingindo que tudo estava bem enquanto olhares trocados diziam o contrário. Quando finalmente chegou a hora de irmos embora, confesso que respirei aliviado. Não queria passar mais nenhuma noite ali. Isso aconteceu há 9 meses. O tio John jura que nunca mais viu nada. Mas eu sei que alguém, ou alguma coisa, ainda está lá fora, esperando. Se essas histórias te fizeram olhar a Páscoa de um jeito diferente, então você entendeu. Às vezes, o que se esconde atrás das celebrações mais inocentes é o silêncio mais sombrio. Compartilhe esse vídeo com quem tem coragem de escutar até o fim. E se você já passou por algo que nunca conseguiu explicar, me conte. Seu relato pode ser o próximo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e prepare-se para as próximas confissões.